Glória a Jesus por mais uma noite, né, irmãos? Estamos reunidos. O Espírito Santo possa operar grandemente na vida de cada irmão, hoje e sempre. Mateus capítulo 11, irmãos, versículo 25. Diz assim, irmãos: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e de que mais, irmãos? E da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes a quem, irmãos? Aos pequeninos. Quando fala, né, irmãos, que ele é Senhor do céu e da terra, é porque ele é o maior poder, né, irmãos? Não tem poder nenhum maior que ele, né? Então, embora o príncipe desse mundo aqui é o diabo, mas Jesus é mais poderoso que ele. Então, ele é o Senhor. Não importa que alguém se apresente como Senhor, mas ele é o Senhor. E aí diz aqui, ó, versículo 26, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é pesado, irmãos? É leve. Então o fardo de Jesus, ele é leve. Quando fala o título aqui, né, irmãos? O jugo de Jesus, né? Por quê, irmãos? Porque nós tínhamos um jugo pesado sobre nós. Nós estávamos debaixo de condenação, debaixo da lei, debaixo do pecado. Nós estávamos maus. E aí quando Jesus vem, irmãos, ele vem para libertar, ele vem para salvar. E hoje nós estamos salvos por ele. Então ele fala assim, ó, a partir de agora, vocês não têm um jugo pesado sobre vocês. Vocês têm um jugo leve. Por que leve, irmãos? Porque Jesus, ele já venceu todas as coisas. Então hoje nós somos justificados por ele. Imagine você, irmãos, numa caminhada onde você é justificado, irmãos. E você sabe que se você perseverar, ninguém pode te deter. Se você perseverar, ninguém pode te derrubar. Então, para o cristão, o que vale é perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim, irmão, será salvo. Então, antes não era assim. Antes nós tínhamos que cumprir tudo o que está lá na lei, irmãos. Não importa se a religião que a pessoa está não está debaixo da graça, está debaixo da lei. Então Jesus ele veio para resgatar todos. Porque naquele dia, irmãos, naquele dia só vai ter duas situações para o ser humano. Um é o ser humano estar em Cristo. Isso vai ser maravilhoso. Outra é o ser humano não estar em Cristo. E hoje nós falamos de lei e de graça. Então se você sair da graça, você cai aonde? Na lei, né? Então o jugo de Jesus, ele é leve, mas ele fala assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para quê? Para encontrar descanso para a alma. Então, aprender de Jesus, irmãos, que é manso, que é humilde, o que é uma pessoa mansa, irmãos, para aprender? Aqui está falando manso para aprender. O manso para aprender, irmãos, é aquele que está disposto. Aquele que está disposto a aprender, não importa a circunstância, irmãos. Ele é manso, ele está pronto para ouvir de Jesus, pronto para aprender de Jesus. E ele vai se colocar diante de Jesus. Não importa o que acontecer, ele vai se colocar diante de Jesus, porque ele sabe que só Jesus pode ajudar, só ele pode socorrer. Versículo 30, não, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá em Filipenses, irmãos, Filipenses. Vamos primeiro aqui em João 17, irmãos. João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 11, irmãos. Versículo 10. Versículo 10. João capítulo 17, versículo 10. Aqui Jesus ele diz, né, irmãos, ele orando ao Pai, né? Ele diz, e todas as minhas coisas são tuas. Porque todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então aqui, irmãos, Jesus, ele já tinha instruído os discípulos em tudo já. Quando ele fala, eu já não estou mais no mundo, ele estava ainda aqui, ele não tinha ido para a cruz ainda. Mas ele está em oração ali ao Pai, e ele já tinha instruído os discípulos, ele já tinha ensinado, e ele falou assim para os discípulos, né? O que eu estou falando, vocês não entendem agora,
Mas quando ele enviasse o Espírito Santo ia fazer eles lembrar de tudo que Jesus tinha ensinado. Então, tudo que Jesus ensinou, irmãos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles lembraram de tudo, a mente deles se abriram dos discípulos. Então, aqui Jesus já tinha instruído os discípulos, já tinha delegado a eles uma missão, e aí ele está dizendo para o Pai, olha, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E ele diz, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. E aí diz aqui, versículo 12, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê, irmãos? Do mal. Então Jesus ele fala assim, eles estão no mundo, eu vou para ti, guarda em teu nome. Ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então esse mundo, irmãos, ele tem o mal está no mundo, está operando grandemente, e Jesus em oração aqui, ele fala para o Pai, livra-os do mal. Então, irmãos, para nós sermos libertos, livres, do mal, só Jesus, irmãos. Só Ele que pode nos livrar do mal. Isso nós fazemos através do quê, irmãos? É o que nós fizemos aqui hoje, através da oração. É através da oração que nós nos colocamos diante dEle e colocamos as nossas vidas, irmãos? E podemos falar com Ele abertamente, livremente. E sabemos que Ele não vai nos condenar. Imagine você se colocar diante de um Senhor, confessar os seus pecados, confessar as suas transgressões, falar para Ele das suas fraquezas, se Ele fosse um Senhor que te condenasse, irmãos. Porque lá no Antigo Testamento era assim. Lá era assim. Com Jesus, não. Com Jesus, você se coloca diante dele e ele está para te ajudar, ele está para te fortalecer, ele está para te encaminhar rumo à salvação, rumo à vida eterna, para você não voltar para trás, para você não cair. Aí diz aqui, versículo 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele falou, irmãos? Lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Como que nós aprendemos de Jesus, irmãos? É da sua palavra. Então a palavra é a verdade. A palavra de Jesus é o que nos santifica, irmãos. Ele está dizendo aqui para o Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então ele está dizendo, santifica-os na tua palavra. Automaticamente ele está dizendo, santifica-os no ensinamento que eu trouxe para eles. Então ele está dizendo assim, santifica-se em mim. Lá ele está dizendo, aprendei de mim, irmãos? Então em Cristo nós somos santificados. O que é isso, irmãos? É separados, irmãos, separados do mundo, porque nós não somos do mundo. Nós somos do alto, nós somos de cima, irmãos. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui é só uma passagem só, é só tribulação aqui, irmãos. Só tribulação, aqui é luta. Esse tempo aqui é de luta. Vai chegar o tempo de glória. Vai chegar o tempo de glória que é para a eternidade, irmãos. É para a eternidade. Não sabemos como vai ser, irmãos, lá, Será que a gente vai trabalhar bastante lá, irmãos? E vamos, Vamos trabalhar bastante, irmãos? Mas não vamos se cansar, irmãos? Isso não vai ter cansaço, não vai ter fadiga, não, Não vai ter espinhaço doído, irmã Renilda? Não vai doer espinhaço? Nada disso. Lá vai ser tranquilo. Versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, irmãos, nós somos tirados do mundo ou somos enviados ao mundo, irmãos? As duas coisas, irmãos? Primeiro nós somos tirados, Tirados. E depois nós somos enviados. Por quê, irmãos? Porque nós não somos esse mundo aqui. Nós estávamos nesse mundo servindo ao príncipe desse mundo. E nessa época nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ele veio e nos vivificou. Só Jesus tem poder para vivificarmos. E ele vivifica aqueles que ele quer, Não são os que querem, porque querer todo mundo quer. Mas é aqueles que realmente, irmãos, servem a ele. Então ele vivifica, ele tira do mundo. E aí depois que ele vivifica, aí ele envia ao mundo. Para quê, irmãos? Para expressar a sua imagem, para expressar o seu caráter, para levar a sua palavra, para levar a sua doutrina, irmãos. O mundo tem um curso, e o curso do mundo é a doutrina do mundo. Jesus também tem um curso. E o curso qual que é, irmãos? É para a vida eterna, é para a salvação, libertação. É a doutrina de Cristo. Então a sua palavra, irmãos, é a sua doutrina, é o seu ensinamento. O aprendizado vem dele. E aí diz aqui, versículo 21. Para que todos, o 20 de novo,
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, irmãos, nós temos que ser um com ele, temos que ser um entre nós e ser um com ele para que o mundo creia, irmãos. Então, a palavra de Jesus, sem isso daqui, irmãos, não adianta de nada. Porque eu posso dizer, o Novo Testamento é a palavra da verdade. E o Novo Testamento, muitos pregam o Novo Testamento, muitos falam do Novo Testamento, mas tem que ter isso daqui. A pessoa que leva essa palavra adiante tem que levar, irmãos, sendo um com ele. E ser um com ele, irmãos, é viver por ele. Aí versículo 22, ó. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, quando a palavra fala, aqui em João mesmo, no capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, né, irmãos? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna, aí a gente fica tentando imaginar o tamanho do amor de Deus. Imagine, quando se fala, né, irmãos, como o Pai amou a ele, que ele ame a nós também, irmão. Então imagine o amor de Deus, a dimensão que tem isso daí, irmãos, o tamanho do amor de Deus. Então, o amor de Deus é enorme, é muito grande, irmãos, é muito grande, perto de tudo que nós vemos de bom nesse mundo, que os nossos olhos contemplam, que os nossos olhos veem. Irmãos, o amor de Deus é muito mais excelente, e é nisso que nós temos a cada dia que buscar, né, irmãos? Filipenses capítulo 4, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 4, irmãos. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos, alegrai-vos, né, irmãos? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de quê, irmãos? De graça. Então nós temos que ser agradecidos, irmãos, a cada dia. Agradecidos pelo sangue derramado por nós, agradecidos por ter um jugo suave sobre nós, agradecidos por ter um Senhor que pode nos socorrer em tudo, e Ele socorre, por ter um Senhor que é verdadeiro, que é puro, uma palavra, irmãos, que é alimento para nossas vidas. Nós temos que agradecer, irmãos, por não ser roubado todos os dias. Agradecer pelas enfermidades que nós passamos, não ser uma maldição em nossas vidas. Agradecer pela liberdade que Ele nos dá, irmãos, de perdoar, liberdade de amar, liberdade de seguir adiante, liberdade de se colocar diante dEle, em qualquer situação, em qualquer circunstância, liberdade que nós temos, irmãos, que o mundo não tem. O mundo, ele se prostra diante de uma depressão, o mundo se prostra diante de uma crise, do que quer que seja. Tem um monte de crise aí que o mundo passa aí, umas loucuras da mente aí, né, irmãos? O mundo se prostra diante da enfermidade, diante da morte, o mundo se prostra diante de tudo isso, irmãos. E o cristão, se ele estiver firme com Jesus, a hora que ele quiser entrar que a carne quiser entrar em desespero, ele vai se colocar diante de quem, irmãos? Diante de Jesus. E quando ele fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, irmãos, quando ele fala, aprendam de mim, que sou manso, humilde de coração, imagine você diante de uma luta grande, e você é manso e é humilde. Você se coloca diante dele, irmãos, diante de Jesus. E aí você coloca ali, com toda a mansidão ali, e espera em quem? Espera nele. O mundo está caindo, o mundo está desabando, e você está diante de Jesus. E aí, ele vai derramar graça, irmãos? Vai. E a palavra diz aqui, ó. E ação de graças, né? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, imagine, você se põe diante dele em oração, e a paz do alto, irmãos, a paz dele vai guardar o seu coração, vai guardar os seus pensamentos, sentimentos em Cristo Jesus. Ela excede, irmãos, essa paz excede todo entendimento. Imagina aquelas pessoas que falam assim, não, eu resolvo tudo, eu entendo, eu consigo, eu sou bom, irmãos,
Nada é maior do que a paz do alto. A paz do alto, essa sim, essa resolve tudo, irmãos. Eu acho que já aconteceu com a maioria dos irmãos. Você está, por exemplo, está mal, e você vem para a igreja, e aí você chega aqui, e aí você ora, e aí você ouve o louvor, e aí daqui a pouco você está tranquilo, não é, irmãos? Está tranquilo, por quê? Porque a paz do alto tomou posse. Muitas vezes você está com uma dificuldade, pode ser qual for, e você se coloca diante de Jesus, e aí aquilo te alivia. Uma oração ali, e te alivia. Você encontra ali um refrigério, irmãos. Isso é o quê? É a paz do alto, que excede todo entendimento, que está guardando o seu coração, está guardando os seus sentimentos. Então, nós temos que meditar nisso aqui todos os dias. Por quê, irmãos? Porque senão a gente esquece disso. Senão vem uma dificuldade e a gente vai tentar resolver com o entendimento que nós temos. E só o entendimento, irmãos, não adianta de nada. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Assim como a misericórdia, ela vai triunfar sobre o juízo, né, irmãos? Assim como o amor, ele é maior que qualquer dom que a pessoa possa ter. Então, assim também é a paz do alto. Nós temos que a cada dia buscar pela paz do alto, buscar pela graça de Deus, irmãos. A graça, o favor imerecido, é muito poderosa, irmãos. Muito poderosa. Você pode estar com um espinho na carne, mas se Jesus derramar da graça dele sobre sua vida, aquele espinho se torna em nada. Se você não estava conseguindo conviver com alguma coisa, se você tiver a graça de Deus, você vai conviver, irmãos. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta, pode ser um patrão, né? Um patrão meio ruim, pode ser o que for, irmãos. Se você tiver a graça derramada sobre a sua vida, nada é maior que isso, nada é maior que a graça. O apóstolo Paulo lhe disse que, diante da graça, ele aprendeu a tudo, irmãos. Ele aprendeu a passar por tudo. Ele entendeu que as injúrias, que as perseguições, era boa para ele. Por conta de quê? Por conta da graça de Deus que foi derramada sobre ele. Assim também somos nós. Quando vier um embate, a gente vai entender que aquilo lá é bom para nós. Embora a nossa carne não goste, mas para nós é muito bom. Por quê? Porque nós vamos crescer. A nossa vida está lá. E quando nós assumirmos aquela vida, irmãos, né, quando Jesus ele se manifestar em glória, também nós vamos ser glorificados com ele. E aí ele vai nos dar aquela vida lá para a eternidade, irmãos. Imagine você tomar posse de tudo aquilo, irmãos. E está guardado, né? Como ele fala em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitas. Então é garantido isso daí, irmãos. É garantido uma morada celestial, é garantido sermos glorificados com ele. E aí diz aqui, ó, versículo 8. Aí você se coloca diante dele em oração, ele derrama paz sobre a sua vida, mas aqui vem algo importante também, irmãos, para a gente buscar cada dia. Quanto ao mais, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então o que ele está dizendo? Ponha os pensamentos de você em coisas boas. Coloque os pensamentos de vocês em coisas boas, porque as lutas virão, as tribulações virão, os embates vão vir. E nesse momento, se você estiver pensando em coisas boas, você vai conseguir dar graças em tudo, você vai conseguir se alegrar com ele e vai conseguir se colocar diante dele e a paz do alto vai ser derramada sobre a sua vida. Agora, imagine se na nossa mente, irmãos, nossos pensamentos, se a gente estiver pensando ao contrário disso, né? Versículo 8, ó. Quanto a mais, irmãos, tudo que é falso, imagine se você pensar em tudo que é falso, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é... Irmãos, aí não tem jeito. Se a pessoa tiver na mente dela as coisas más, ela não vai conseguir se colocar diante de Deus. Ela vai se afundar. Então, na nossa mente, nossos pensamentos têm que ser voltados para as coisas boas, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o apóstolo Paulo, não é que ele se gaba, né, irmãos, de ser cristão, né? Mas ele está dizendo, olha, vocês veem como eu ando. Então, irmãos, nós conhecemos muito bem a conduta do apóstolo Paulo. A vida dele foi uma vida de prisão pelo evangelho, de tortura por conta do evangelho. Tudo ele sofreu, tudo ele padeceu e ele suportou. Então ele fala assim, ó, o que vocês vistes, o que vocês aprendestes de mim, isso vocês façam. E aí, a paz de Deus, e o Deus de paz será convosco. A gente sabe disso, mas nós temos essa confiança aí. Por isso nós estamos aqui, né, irmãos? Se nós não confiássemos em Jesus, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em qualquer lugar. Mas a nossa confiança verdadeiramente está nele. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus? Em nome de Jesus.